Vamos começar puxando esse assunto da nossa herança ancestral, né? Porque eu vejo muito sendo falado em relação a isso, num aspecto que relaciona o planeta Terra. E aí existem caixinhas, né, que eu já ouvi falar dentro dos estudos, e alguns convidados até trazem algumas teorias, constatações arqueológicas. E é interessante porque eu queria entender um pouco mais também sobre isso, acho que as pessoas estão aí, sobre a herança ancestral sendo proveniente do nosso planeta, ou a questão da hibridização, que muitas vezes é falado, ou uma questão realmente inteiramente extraterrestre. Quais são os pontos que podem haver de conexão com esses itens, né, que eu coloquei para você? Olha, a gente tem uma diversidade de interferências que podem ser citadas. Quando eu comecei a me interessar por esse assunto, não foi né, a pesquisa de ancestralidade da gente, de origem da gente, veio depois que eu já estava interessado no assunto de extraterrestres. E que para mim, era, né, a linha da ciência, o que a arqueologia fala, o que a antropologia fala, faziam sentido. Tinha alguns pontos curiosos, como um exemplo, né, o tal do elo perdido, né, a eliminação de uns certos grupos de desenvolvimento paralelo ao Homo sapiens, né, que a gente perdeu, né, contato ao longo da história. E isso é uma coisa para a gente olhar e falar, pô, então tivemos outros, não foi só o Neandertal que desapareceu, tivemos muitas outras espécies, né? E como é que foi esse processo? Como é que teve essa diversidade, essas variações, né? Isso começou a me interessar e eu comecei, nas conversas com extraterrestres, a ser apresentado com justificativas para as minhas perguntas, mas qual o interesse aqui? E aí, no aspecto, não, é porque nós temos uma conexão com vocês, não sei o que, de coisa de passado. E na pergunta, mas é uma questão reencarnatória, é uma coisa espiritual, indo pela abordagem espiritualista, né? Porque esses encontros eram inicialmente apenas na minha memória. Eu tive alguns físicos que depois eu passei a lembrar, mas inicialmente eram apenas extrafísicos, ou seja, em experiências fora do corpo. Então, no retorno, você depende do seu repertório, você depende de qual é a sua flexibilidade de referenciais para poder construir a lembrança adequada para a experiência que você teve. Porque, como você está fora do sistema nervoso, quando tem essa experiência de você está tendo uma experiência fora do corpo, se você assumir que é a essência espiritual e você está fora do corpo nessa hora, quando você volta, você precisa operar com uma espécie de superposição de memória. Você precisa gravar a memória que você trouxe no corpo. E esse processo é um processo que depende do seu repertório, porque você consegue articular pedaços das suas próprias memórias. É muito difícil você criar um engrama novo de memória no sistema nervoso a partir do plano espiritual se já não tiver uma predisposição para aquela informação. Então, na hora de lembrar das experiências com extraterrestres, há uma filtragem pelos que são antropomórficos. Os que são menos antropomórficos, você tem uma experiência emocional válida que tem intensidade suficiente para você gravar no sistema nervoso. Acaba havendo uma edição na construção da representação. Você constrói uma representação mais antropomórfica do que o original com quem você interagiu fora do corpo. Mesma coisa, lembranças de outras vidas. Você lembra de coisas fora do corpo, períodos entre vidas e outras vidas, e coisas que emocionalmente elas podem te afetar, você já bloqueia coisas, afetar de uma maneira a atrapalhar o seu processo de vida ou a te abalar emocionalmente, você bloqueia. Mas você encontrar com seres ou ter conversas que estão fora do espectro de conhecimentos que você tem no mundo físico é muito difícil de trazer. Então, por exemplo, se uma pessoa vier para falar comigo fora do corpo sobre algum assunto que eu não tenho intimidade, eu vou ter dificuldade de trazer essa informação com precisão. Eu vou montar uma espécie de mensagem de recortes. Sabe aquela coisa de você juntar letras
e recortes aqui, montar palavras, vai ser uma coisa assim conceitualmente. Então vira uma colcha de retalhos conceitual quando você não tem referência. Quando você tem referência, vem mais fácil. Porém, quando você já tem referência, você também limita pelaquilo que é a sua referência, pelo tamanho, pela amplitude, pela abordagem. Falar de ancestralidade para alguém que não teve tanta intimidade com arqueologia, mas que gosta de história e pré-história, foi o meu caso, era mais fácil me passar coisas de história e pré-história que eu tinha referência, mas mais difícil extrapolar. Por outro lado, para me indicar para procurar coisas em arqueologia, era mais fácil mostrar imagens, conceitos que eram passíveis de tradução em imagem e me fazer lembrar. E aos poucos eu fui me fazendo lembrar de coisas, achei alguns livros, né? Então, para quem já viu, tem um livro que é referência, né? Que é Arqueologia Proibida, do Michael Cremo, né? Ou Michael, né? Cada um fala de um jeito, né? Do Cremo, né? É um dos livros que tem muita... Ele coligiu ali, ele juntou um monte de informação interessante. Então você tem referências, como você falou, você tem caixinhas que as pessoas vão classificando as coisas, né? Então, isso é uma herança do processo das categorias que a gente usa, né? Categorizar e classificar as coisas, não só para usar memória, mas para comunicação e para entendimento do mundo, né? E esse processo a gente acaba limitando quando a gente põe as caixinhas para separar, a gente limita as coisas para que cabem na caixinha. A referência que eu tive sobre essa ancestralidade foi nessa conversa. Olha, para mim, a minha caixinha principal dessa interação é espiritual. Quando falei reencarnação, vinha um pacote de resposta que era uma espécie de confirmação com um incômodo, porque telepatia não é necessariamente discursiva. Em geral, com extraterrestres, a telepatia ela tende a ser um híbrido de conceitual com uma espécie de demonstração narrativa e não de sequência de fala. A não ser que sejam alguns extraterrestres mais próximos que estão no ciclo para reencarnar na Terra e já estão se adequando com um processo de pensamento e linguagem terráqueos. Mas é muito interessante. Por quê? Nessas experiências fora do corpo, me vinha a resposta de que o espiritual era um fator, mas parecia que tinha mais. E aí eu comecei a me sentir compelido a pesquisar uma interferência física, uma aproximação diferente. E eventualmente eu comecei a me lembrar de conversas que eu tive fora do corpo, de coisas que me mostraram, em parte espiritualmente, parte tecnologicamente, gravações, cenas, coisas de interferências de diversos ciclos de outras espécies anteriores que passaram pela Terra e acabaram deixando material genético que acabou misturando com o material genético do planeta. Inicialmente, não diretamente com os humanos, mas com o mapeamento genético do planeta. A diversidade genética que a gente tem hoje, que ela é, de certa maneira, limitada, inclusive com relação aos processos do DNA, né? É muito interessante pensar que há uma limitação por causa de um processo de interferência quando a Terra ainda não sustentava a vida. Já houve uma semeadura, uma espécie de matriciação de interferências que colocou um norte, uma diretriz no tipo de vida que seria mais provável se desenvolver na Terra. E conforme isso foi se tornando viável, foi mudando o que essa vida, quando se manifesta, começa a transformar o planeta, porque a gente tem que entender o seguinte, não é que a Terra tem oxigênio e desenvolveu vida com base em oxigênio. A Terra desenvolveu vida que começou a separar os gases e criou a atmosfera como ela é. Tá? Inicialmente, você tem os processos químicos na formação geológica do planeta, e o oxigênio tende a vir a partir das operações da vida, separações. A maneira como a natureza oferece o oxigênio não é como a gente tem. É o resultado da vida que nós identificamos hoje como vida vegetal e algumas variações bacterianas que produzem o oxigênio. Então é interessante pensar,
Os extraterrestres viram de longe que ali tinha o oxigênio e vieram... Não, na verdade a vida chama atenção. Você achar oxigênio é um indicativo de que ali tem vida e que ali tem um certo traço, uma certa dinâmica. Um termo que foi usado para a Terra, por que é que tem um interesse em vir olhar nessa direção para espécies no passado, é que tem uma assinatura de gases no planeta que indica a diversidade de vida que tem aqui. E isso eles têm uma classificação de planetas que geram esse tipo de vida. A tradução mais simples é chamar de planeta jardim. Eu já vi muita gente falar que parece que a Terra deve ser um zoológico espiritual, deve ser um zoológico de espécies para os extraterrestres, deve ser um parque temático. Não, na verdade tem outros planetas que chamam a atenção por serem planetas jardim. E quando tem um planeta jardim, há uma facilidade maior de você ter algumas combinações químicas que são interessantes para a vida. Então eles querem saber que tipo de dinâmica que tem. Aqui a Terra não é nem um planeta tão interessante assim, porque nós temos excesso de radicais livres. O nosso sistema é muito quimicamente instável. Ele é conducível à deterioração fisiológica acelerada. Muitas espécies nem sobrevivem no nosso meio. Isso tem uma relação com o espaço-tempo, onde o sistema solar se manifesta, e com essa química originária que teve interferência fora de hora. No ritmo natural do desenvolvimento de vida, era para a Terra estar muito menos complexa em termos de vida. Não era para ter vida com complexidade neurológica suficiente para a gente reencarnar aqui. Se não tivesse tido as primeiras interferências, não teria tido as seguintes, porque gerou uma predisposição à vida biológica. Então é muito interessante. Isso tem toda uma didática para apresentar de longo prazo. Eu tenho que passar muitas horas mostrando coisas para isso fazer sentido academicamente, para quem gosta de fundamentação desse jeito, mas aqui nós estamos fazendo só uma apresentação, né, do assunto. Então é muito interessante olhar para essa construção e ver, olha, então você teve interferências de extraterrestres no planeta, na vida geral, e depois pessoas que vieram atraídas por, olha, tem vida, nós vamos pesquisar, ou alguém está passando perto, acha interessante, ou gente que olhou de longe, porque tem gases compatíveis com o tipo de vida do nosso planeta. Então teve alguns casos de gente que veio para cá, o que eu brinco, que são caravanas espaciais, porque estavam mudando, estavam num sistema estelar relativamente próximo, tem tecnologia suficiente para criar naves que usam o conceito, né, de curvar o espaço-tempo para viajar, né, um conceito que, a partir da proposta de ficção científica que apareceu lá no Jornada nas Estrelas, originalmente nos anos 60, teve um cientista francês que se inspirou e criou o Alcubierre. Ele criou o conceito do motor de dobra, né, de dobrar espaço-tempo, né, e aparentemente isso é uma das primeiras conquistas, pelas conversas que eu tive, algo similar a isso, tende a ser uma das primeiras conquistas quando começa a haver um entendimento diferente no uso da conversão energia-matéria. Nós conseguimos converter matéria em energia, mas não energia em matéria. A gente consegue desmontar o átomo e não remontá-lo. Em algum momento, pelo que eu entendi, nós podemos chegar a descobrir isso na nossa progressão tecnológica e científica. E aí, quando você consegue entender isso, você consegue entender que aumentando níveis de energia, você consegue, ao compactar energia para surgir matéria, você também consegue criar alterações gravitacionais. E aí você começa a ter alguns elementos que você cria hoje com impacto em acelerador de partícula, você começa a sintetizar e não apenas a pegar o resto de uma explosão. Você cria referência, você consegue capturar e sintetizar um acúmulo de certos materiais que tem facilidade em comprimir espaço e tempo, aumentando gravidade. E esse é o princípio do tal do motor de dobra. Isso me foi mostrado. Inclusive, isso é uma coisa assim, né, que as pessoas piram, mas teve alguns sensitivos que já pegaram dicas sobre isso. Tem o Wesley Bateman, que ele se apresentava
né, décadas atrás, ele começou a receber comunicações telepáticas, e ele era engenheiro, e recebeu equações, recebeu esquemas, diagramas, de como fazer um, um reator de uma nave e um sistema de propulsão. E ele publicou. Tem um livro que saiu, inclusive, em português, acho que Carruagens e Dragões. Está esgotado, acha só em sebo. Mas, assim, é um livro que virou referência. Tem gente que fala que o Alcubierre se inspirou nas equações que o engenheiro Wesley Bateman colocou no livro dele. Então é muito interessante, porque parece que muitos grupos vieram visitar a Terra e deixaram alguma interferência aqui nos padrões de vida, mas muito antes mesmo de nós, primatas, né, termos a nossa oportunidade. Pegaram outras espécies antes que já estavam aparecendo aqui e acabaram fazendo interações em alguns pontos genéticas, em alguns pontos simplesmente de uso, ou interferência que ela é indireta, que o biólogo Rupert Sheldrake chamaria de interferência morfogenética, porque havendo uma espécie no planeta com um tipo de referência de DNA e com uma certa complexidade, ele começa a favorecer esse mapeamento probabilístico desse tipo de DNA acontecer. Então, mutações foram acontecendo nas espécies que estavam aqui para se aproximar desse modelo complexo, e começou a ter um processo, né, de transformação evolutiva, em que a sobrevivência passou a ser dependente dessas transformações. Então, o modelo darwiniano no seu ápice, né, no seu extremo ali, né, de transformações com essas mutações. E é curioso, porque é um fator espiritual junto com uma interferência física que foi viabilizada por tecnologia. Então você não tem uma explicação só. Você precisa manter a mente aberta, que se você não tiver a cabeça aberta para a ciência e para a espiritualidade junto, o modelo não bate, fica sempre faltando muito. Ainda, para mim, eu estou apalpando as bordas da coisa, juntando ciência, espiritualidade e pensamento, nosso pensamento. São os campos que eu trabalho e estudo. Então é muito interessante. Nessa ancestralidade, ela começa de uma maneira muito, muito longe dos hominídeos, dos humanos. E isso vai mudando, cara. Isso vai se transformando. Então teve várias interferências que me mostraram, e eu tive dificuldade para lembrar, porque era informação demais. Eu fui anotando algumas coisas, demorou anos para decifrar, porque os conceitos vinham e eu não tinha referência. Então é bem interessante a gente pensar quanto essas referências que a gente vai pegando ao longo da vida interferem com a construção de coisas novas. Para entender algo novo, foi necessário eu flexibilizar o que eu já tinha como base. Olha, não é só o que a ciência está me afirmando, mas não é só o que a espiritualidade afirma. Tem um meio termo em que essas duas coisas são modificadas, e para me aproximar mais do que me mostraram, eu vou precisar extrapolar, eu vou precisar flexibilizar. Então foi um treino e sempre nos limites daquilo que eu conseguia trazer no retorno da experiência fora do corpo ou das experiências telepáticas. Porque é incrível como a gente limita a lembrança, a interpretação de plano astral, a interpretação de processos. Quando nós conversamos de outra vez, falei sobre karma, e o que eu falo sobre karma é mais difícil para as pessoas acharem que é viável, justamente porque se afasta do que nós achamos ser adequado no mundo físico. A lembrança sobre extraterrestres, ela tem sido moldada nas últimas décadas por alguns aspectos. Extraterrestres são aqueles Greys que viraram a representação do que caiu em Roswell.
nos anos 40 nos Estados Unidos, esquecendo qualquer outra coisa que já possa ter tido antes e ignorando muitas interferências que tiveram depois. Aquilo parece que virou um referencial muito importante. Não é só isso. Eu encontrei esses supostos Greys, né? Várias vezes, e só desse grupo não é um grupo só, se é desse tipo de aparência, você tem muitos grupos, mas muitos. E eles são diferentes entre eles o suficiente para serem espécies completamente distintas, mas com uma aparência similar. Tem outras espécies mais parecidas conosco que tiveram mais a ver com o nosso passado genético mais recente. E outros que são bastante diferentes, mas que têm a ver com um passado mais distante, quando outros grupos viveram aqui. Então é muito interessante essa ancestralidade, que ficou muita coisa, sim, na arqueologia. Então nós temos registros de coisas, usos tecnológicos, sim, não tem como negar componentes que foram encontrados, incrustados em pedra, que tem alta complexidade de construção, tem coisas que não deveriam existir 500 mil de anos atrás, coisas que indicam uma tecnologia equivalente das últimas décadas. Então, nós temos outras coisas curiosas. Você vai olhar, hoje está mais fácil de encontrar, mas tem escavações encontrando camada cultural com alta complexidade, muito antes do que a gente acha que deveria existir. A gente atribui o começo da escrita e de civilização organizada ali nos últimos 7, 8 anos. A gente começou a escrita na Suméria, na planície de Sumer, né?